Oi, gente, bom dia, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, professor Anderson Luiz. Infelizmente, ainda não estamos com as nossas aulas presenciais, porém, estamos testando esse novo método de abordagem em videoaula que eu aprendi com um professor amigo meu, pedi autorização ao nosso coordenador, professor Erivelton, na qual, inclusive, agradeço o convite por lecionar essa disciplina, né? Ele fez o convite para estar aqui mais uma vez com vocês, é sempre um prazer. Esse sistema de videoaula, ele é muito interessante porque ele foca mais no slide e deixa o professor de lado, né? A imagem do professor fica menor, que é até melhor, né? Porque é o conteúdo principal para vocês e não olhar a cara feia do professor, né? Então vamos lá para a gente começar a nossa disciplina. Enfermagem materno-infantil, o nome da nossa disciplina, e a nossa aula de hoje é Sistema Reprodutor Feminino. Vamos lá, gente, vamos apertar os nossos cintos, vamos colocar as nossas máscaras. Não, brincadeira, não precisa, viu? A gente está cada um nas suas casas, não vai precisar, tá bom? Vamos lá começar a nossa disciplina. O sistema reprodutor feminino, vai dividir-se em quê? Os órgãos internos, os externos e os acessórios. Ou seja, os órgãos internos são aqueles do lado de dentro, os externos do lado de fora e os acessórios que irão ajudar no sistema reprodutor como um todo. Eu vou já especificar qual é cada, tá? Olha o que é que está descrito no texto. São considerados órgãos vitais. Por quê? Porque geram perpetuação da espécie. E se você for observar, todos os nossos principais órgãos vitais são protegidos por sistemas rígidos que nosso Deus criou, né? Como assim, professor? Vamos lá. O cérebro é protegido pelo quê? Por um capacete, né? Que é a nossa calota craniana. Os nossos pulmões, o nosso coração, são protegidos pelo quê? Os nossos rins, inclusive, também. Todos os órgãos que se fazem presente na nossa região, tanto abdominal como torácica, são protegidos por quem? Pelas nossas costelas, que são grades. E da mesma forma, os órgãos sexuais, tanto masculino como feminino, são protegidos pela pelve, que é uma caixa forte, é um banco, né? Só não vão tomar dinheiro da gente. Vamos lá. Os órgãos internos vão se dividir em quê? Eu vou passar o mouse para vocês verem, tá? Vai se dividir nos ovários, nas tubas uterinas, vai ter a direita e a esquerda, como os óvulos também tem o direito e o esquerdo. O útero, que é dividido em três partes, tem o fundo do útero, o corpo do útero e o colo do útero. Inclusive, atenção mulheres, né? Sempre façam o exame preventivo, porque câncer de colo uterino é um dos cânceres mais prevalentes na mulher, né? E é um grave problema de saúde pública, tá? É um câncer muito difícil de controle quando ele é descoberto muito tarde. Então, mulheres, façam o exame Papa Nicolau, façam o exame preventivo ginecológico, tá? E por último temos a vagina. Professor, o senhor está dizendo que a vagina faz parte dos órgãos internos? Sim. Se você acha que essa região é a vagina, você está enganado. Essa região se chama vulva. Estou passando aqui com o mouse, tá? Para mostrar a vocês. Professor, fui enganado a vida toda. Pois é, fui enganado a vida toda. Essa região se chama vagina, ela é na parte interna. A vagina, ela vai ter algumas funções importantes. A gente vai ver as funções de cada um aqui aos poucos. Mas a vagina é o local onde o bebê vai passar. É onde o pênis irá ser encaixado e ejetará os espermatozoides que entrarão aqui pelo colo uterino e por aí, uma vez dentro do útero, irão procurar fecundar o óvulo, que será aqui pelas tubas uterinas, seja à direita ou seja à esquerda. Tá?
mas aos poucos a gente vai vendo isso, tá? Uma coisa importante sobre o útero. Além dele ser dividido em fundo, corpo e colo, ele é dividido em perimétrio, vocês estão vendo aqui, endométrio e miométrio. Vamos imaginar uma laranja. A laranja tem 3 camadas. Tem a casca, tem a baga e tem a própria fruta em si, que é a polpa, né? Então, da mesma forma, a casca seria aqui o perimétrio, a região externa. O miométrio seria aquela partezinha branca da laranja, né? A baga. E por último, o endométrio, que é a região mais interna, a região onde vai ter mais contrações, é a região também que seria a polpa da nossa laranja, tá? Vamos então seguindo algumas outras explicações. Fímbrias. Professor, o que diabo é fímbria? Não é a mulher do fímbrio, tá? As fímbrias, que parecem umas vassourinhas, vocês estão vendo aqui, essas pontinhas. O que é que são elas? Elas são cílios que vão captar o óvulo, tá? De onde, professor? O óvulo vai sair aqui de dentro do ovário. Então, essas fímbrias, elas aderem nele e vão arrastando ele para dentro, tá? São pelinhos que vão arrastando ele para dentro. E aqui, nessa região, após a região chamada ampola, vai ter vários cílios que vão ajudar o caminho que vai percorrer o óvulo até ou descer em forma de menstruação, se ele não for fecundado, ou caso ele seja fecundado para se implantar aqui no endométrio, tá? Vamos lá seguindo a nossa aula. Os ovários, aqui, tá? Eles têm funções duplas. É a função reprodutora, porque ele vai gerar aqui os hormônios. Aliás, ele vai gerar, na função reprodutora, os óvulos, que serão fecundados pelo espermatozoide, e tem a função endócrina, que irá ter a liberação a liberação dos hormônios estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos que ajudarão, inclusive, no processo de gestação da mulher, tá? A mulher tem, em média, 100 a 150 mil óvulos em cada ovário. Professor, quantos óvulos descem em cada menstruação? 1. Desde a menarca até a menopausa, irá acontecer um óvulo descendo a cada ciclo menstrual. Se a mulher tem em média de 100 a 150 mil óvulos em cada ovário, e a mulher tem 2 ovários, façam as contas aí que vocês vão ver que a mulher menstrua demais. Por falar nisso, menstruar, né, esse nome, é exatamente para lembrar de mens, né, de mês. Então, um ciclo a cada mês, e faz essa analogia, então, ao mês, né? A palavra mês. As tubas uterinas, que são essa partezinha aqui, os nossos canos. Antes, eles eram chamadas de trompas de Falópio. Essa nomenclatura é bem antiga, ela já não é mais utilizada hoje, mas ela é muito conhecida ainda por esse nome, né? Porém, o nome é tubas uterinas. Isso é importante no concurso. Isso é importante até para a vida, né? Quem for trabalhar numa clínica ginecológica, enfim, é importante sempre saber de tudo isso, tá bom? Lá é onde vai acontecer a fecundação. O espermatozoide, ele vai penetrar aqui pela vagina, né? E aqui pela vagina ele vai entrar e vai procurar o óvulo, que estará mais ou menos aqui, na região da tuba uterina. E aí, com a ajuda dos cílios, né, das fímbrias, ele vai empurrando o óvulo
e os dois um dia irão encontrar-se. Professor, tem algum tempo para eles se encontrarem? Tem. O espermatozoide ele sobrevive 72 horas dentro do organismo. Então, se a pessoa teve uma relação sexual hoje, né, ela ainda pode estar grávida, engravidar, aliás, até 3 dias depois do ato sexual. Né? São 72 horas. Então, não pense que, hoje eu estou salvo porque nas minhas contas não está no meu período fértil. Porém, 72 horas depois do ato sexual, ela ainda pode engravidar, tá? Vamos lá, continuando. Qual é a função do miométrio? Tá? Vamos lembrando, perimétrio é aquela região da casca, a região da baga é o miométrio, e a região interna, que seria a polpa da fruta, endométrio. Lembrando mais uma vez. Vamos lá. Casca, baga, polpa. Vamos lá. A função do miométrio. Vamos ler lá com o professor. Contração durante o orgasmo, que facilita o movimento ciliar para empurrar o espermatozoide. As senhoras e os senhores, se já tiveram algum ato sexual, as senhoras ou senhores que são casados, talvez tenham percebido que existe uma certa contração do útero durante o ato sexual. Ele fica num ato de puxar, fica num ato de sempre puxar um pouco a musculatura durante o ato sexual, principalmente durante o orgasmo. Por que que isso acontece? Foi uma forma que Deus colocou no nosso sistema reprodutor de facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Por quê? Se essa região, vamos voltar aqui para o nosso mouse, se essa região aqui está contraindo, puxando a musculatura para cima, o que é que vai acontecer com o espermatozoide? Está querendo subir? Vai pegando carona, tá? Vai pegando carona e vai ter um auxílio cada vez maior para passar de uma região muito complicada, que é uma região muito ácida e muito quente, que é essa região vaginal e a região aqui do corpo do útero, tá certo? Uma outra coisa que ela provoca, que não é tão interessante, são as cólicas. A famosa TPM acontece por causa dessa danada, tá? Por quê? Porque ela vai começar o processo que logo depois se dará a descamação dessa região aqui, que vai ser a descamação do endométrio. O miométrio saculeja o pobre do endométrio e o endométrio, por sua vez, descama e desce a menstruação, ok? E outra coisa também que ela acontece bastante, as senhoras que já tiveram seus bebês ou que estão grávidas, talvez sintam contrações. Essas contrações se dão por causa também do miométrio, tá? E o endométrio, qual a função dele? Essa região interna que a gente já falou aqui. O endométrio é de tecido esponjoso e tem funções importantes, que é onde o zigoto irá se implantar. Lá vai ser formado a placenta, vai acontecer um processo que nós chamamos de nidação, que nós vamos ver nos slides mais para frente. Lá vai acontecer a formação da placenta, porque a parede dela vai estar mais grossa. Todos os meses a mulher vai ter um período de espaçamento do endométrio. Se não houver gestação, o que é que vai acontecer? Essa parede vai começar a descamar e descer a menstruação. Se acontecer a fecundação, essa parede irá continuar grossa. Ela irá continuar grossa e ela irá formar a placenta, que é onde irá envolver o bebê. Aquele órgão gigante é formado através da parede do endométrio, tá?
Vamos lá, então, para os órgãos internos, tá? Nós temos quem aqui para observar? A nossa vulva, né? Os órgãos externos, né? E a vulva, ele é separado como? Quais são as divisões dela? Temos o Monte de Vênus, que é essa região aqui. Vênus, né, é a deusa grega do amor. Então, os antigos falavam que essa região é a região que levaria os homens ao encantamento, né? Então, por isso que o Monte de Vênus, a deusa do amor, foi batizada desta forma, tá? Vamos lá. O clítoris, essa região aqui, é uma parte anatômica importante da mulher. Por que ela é importante para a mulher? Porque através do clítoris será estimulado a endorfina, será estimulado os outros hormônios de prazer, de alegria, de estímulo. Então, além do ato sexual ser prazeroso por causa do clítoris, ele ajuda também nas contrações. Então, isso necessariamente significa dizer que quanto mais prazer a mulher tiver dentro de um ato sexual, significa que o clítoris está sendo cada vez mais estimulado e, consequentemente, está tendo mais estímulo no miométrio, e tendo mais estímulo no miométrio, como a gente viu, irá facilitar a entrada do espermatozoide, tá? Outra coisa interessante são os grandes lábios, que são essa região aqui, e os pequenos lábios, tá? Essa é uma forma que Deus conferiu às mulheres como uma proteção natural. Vamos lembrar que a calcinha não existiu durante toda a humanidade. Então era muito comum que as mulheres tivessem alguns bichos, como baratas e outros tipos de insetos pequenos, entrando nessa região, né? Era muito comum retirada de corpos estranhos desse tipo de situação, muito constrangedora. E os grandes lábios, eles ajudam a fechar, né? Por que durante um estupro, por exemplo, a mulher sangra? É porque o homem foi violento demais? Também, né? Homem não, né? Que o indivíduo, um sujeito que faz isso, ele é tudo menos um homem. Mas enfim, vamos lá. Por que sangra? Porque os grandes lábios estão fechados. Ela está em contração, ela não está querendo o ato. Então os grandes lábios e os pequenos lábios estão protegendo quem? A entrada da vagina, que é aquele órgão interno que eu falei. Então, o homem no ato de forçar, o homem não, desculpa, aquele sujeito, no ato de forçar essa passagem, acaba traumatizando essa região perivaginal, tá? Região perínea. Outro detalhe interessante é que a uretra e a vagina são dois orifícios diferentes. Isso quer dizer que o espaço onde passa o xixi e o espaço onde a mulher tem o seu ato sexual são locais distintos, tá? Por que, professor, que o senhor está dizendo isso? Porque muita gente não sabe, inclusive mulheres, talvez nunca tenham reparado, né, nesse detalhe. Então, são dois orifícios diferentes. E no homem não é. No homem é um só. Então, o mesmo local onde passa o xixi é onde passa o esperma, o líquido espermático. Na mulher, não. A via sexual é a de baixo, a vagina, e a uretra é onde passa o xixi, tá? Isso tem algum motivo? Tem. É a bondade de Deus para vocês mulheres, viu? Porque
a região vaginal ela já é muito colonizada por bactérias. São de 30 a 40 tipos diferentes de bactérias nessa região. Imagine se o xixi fosse passar no mesmo local. Iria dar certo? Eu acho que não. Vamos lá. A vagina, ela produz uma coisa também chamada muco endocervical. Isso é importantíssimo, tá? Por quê? O muco endocervical, ele lubrifica a vagina da mulher. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o espermatozoide, quando entra, ele não pode nadar no seco, tá? Imagine você querendo ir para uma piscina e pula e ela está seca. Você vai conseguir nadar em quê? Em nada, né? Então, da mesma forma, para o espermatozoide nadar, ele precisa de um incentivo. E esse incentivo é o muco endocervical. Ele é uma espécie de escorregador, tá? Ele é um muco, é uma espécie de goma melada que lubrifica toda a vagina da mulher no período fértil dela, que quando o espermatozoide vai, ele é empurrado de uma forma mais fácil até conseguir encontrar o óvulo. Isso é importantíssimo porque a mulher só fica com muco endocervical no período fértil. Inclusive diziam os antigos, né, o seguinte dizer: em terra seca não se brota fruto. Então era uma analogia a: se eu estou no meu período seca, porque a mulher tem períodos que ela está seca, principalmente o período pós-menstruação, e o período que antecede a menstruação, a mulher geralmente sente a vagina seca. Esse período, a chance de gravidez, ela é mínima. Não estou dizendo que não exista a possibilidade. Principalmente se a mulher tiver um ciclo irregular, pode sim haver uma chance de gravidez. Porém, só com a umidade da região vaginal é que terá uma chance grande de gestação, tá? Então, as chances caem mais de 90%, tá? Sem o muco endocervical. Os lábios, como eu já falei, servem como proteção contra coisas externas. O clítoris também já falei. E agora vamos falar das mamas, que são os órgãos acessórios. Já falamos aqui dos órgãos internos e dos externos, agora vamos falar das mamas. As mamas têm função endócrina, que vão provocar o quê? Contrações uterinas. É por isso, inclusive, que quando a mulher ela tem um ato sexual, ela estando grávida, não é interessante, é totalmente desaconselhado que o marido faça sucção mamária. Por quê? Porque se ele fizer a sucção mamária, ele vai contrair o útero dela, e se contrair o útero dela, pode haver um aborto, tá? Então, a mulher grávida, no ato sexual, ela não pode, em hipótese alguma, ter o seu marido, enfim, a sucção mamária nela, tá? Mesmo que não saia líquido. Estou citando sucção mamária para não usar o termo popular que o povo usa, tá? E tem uma função importantíssima também, as mamas, né? Que é a função do hormônio chamado prolactina, que é o hormônio que vai gerar a lactação, tá? Ciclo menstrual e ovulação, eu vou explicar isso de uma forma muito breve para vocês, tá? Isso é só mesmo para passar por todo esse conhecimento, mas não se apeguem a essa imagem muito difícil de entender. Vamos aqui para essa figura, tá? Aqui nós temos o ciclo reprodutivo, que são 28 dias, né? E vamos aqui. No primeiro até mais ou menos o quarto dia, quinto dia, dependendo da mulher, ou até mais, tem a menstruação. Tá vendo o sanguinho aqui? O vermelho? Pronto. Aqui é a parede do endométrio. Perceba que durante o ato de menstruação tem uma queda na parede do endométrio, tá? Que é na fase menstrual. Quando ela chega na fase proliferativa, que é depois
mais ou menos do 6º dia, entrando no 7º dia, perceba que no 7º dia está subindo. Está subindo também um hormônio chamado estrógeno. E vai até o 14º dia, o seu pico. Então, o estrógeno é o hormônio produzido que irá aumentar o endométrio, tá? E aí vai vir a progesterona, que é o segundo hormônio, lá no 14º dia, que é o dia fértil da mulher. Lembrando que a metade do ciclo da mulher é o seu período fértil. Então, se a mulher, digamos que ela tenha menstruado no dia 1º de julho até o dia 4 de julho, a gente conta, se ela tem um ciclo regular de 28 dias, o 14º dia, o dia 14, sendo o seu dia fértil. E a gente dá aquele desconto de 3 dias antes e 3 dias depois, porque pode acontecer uma ovulação um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, né? Então, entre o dia 11 e o dia 17, nessa nossa conta, dessa nossa paciente, fake, né? Nossa paciente aqui na nossa brincadeira virtual, ela estaria num período crítico para ter uma gestação, se ela porventura vier a querer, entre o dia 11 e o dia 17. Então perceba que o dia 14, que é o dia da metade desse ciclo, está subindo a progesterona. Se não acontecer a fecundação, o que é que vai acontecer aqui no finalzinho, no dia 28? Vai descer a menstruação, porque vai descamar a parede do endométrio, que é aqui, tá? Agora, se for ter gestação, a progesterona vai continuar em alta, tá? Então é basicamente isso. E professor, que diacho de desenho é esse que eu não entendi foi nada. Vamos passar aqui para vocês entenderem de forma mais fácil. Isso aqui basicamente é o ciclo de um óvulo. Não tem nada de segredo. Ele começa assim pequenininho, vai crescendo, se torna um ovócito primário, né? Ele vai se tornar ovócito secundário, vai se tornar ovócito terciário. Vão imaginando aí uma própria gestação. A barriga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, de forma que quando chega no 14º dia, essa fase da ovulação chegou num ápice tão grande que o óvulo ele vai acabar sendo liberado, tá? Por quê? Porque nesta região aqui, nós vamos ter o quê? O LH sendo produzido, tá vendo? A gente tem o FSH e agora tem o LH, que é esse hormônio aqui, luteinizante. Esse hormônio vai dar o pit stop para a ovulação iniciar. A ovulação é essa parte aqui, essa mesma aqui. Soltou aqui do folículo, tá? Folículo é essa camada. Então o óvulo se soltou do folículo, ele vai entrar pelas fímbrias e seguir o seu caminho. Professor, o que é que acontece com a parte do folículo? A parte do folículo, ela vai se transformando numa regiãozinha, numa capinha menor, cada vez menor, que é o que nós chamamos de corpo albicans, que vai gerar o quê? Progesterona e estrógeno para gerar então a menstruação. Então vai ter uma queda do corpo albicans se a mulher não tiver engravidado, se o óvulo e o espermatozoide não tiverem se encontrado. Então esse corpo albicans ele vai cada vez diminuindo mais, perceba que ele vai mudando de fase. Chegou aqui, então ele vai dizer, negrada, não vai ter menstruação desta vez, vamos então nos recolher para a próxima, vai descer a menstruação da mulher. Então esse desenho de cá e esse desenho de cá são ligados um ao outro, tá? Professor, mas que diacho de desenho difícil são esses? Gente, não tem nada de difícil nesse, tá? E como eu falei para vocês, é uma forma de ajudar a entender esse ciclo tão importante.
Vamos logo para esse desenhozinho aqui de baixo. Que é isso, professor? Isso aqui é um espermatozoide, tá? Então, aqui nós temos um espermatozoide com a cabeça dele. Aqui tem 23 cromossomos, que é a base genética do pai, digamos assim, de uma forma mais fácil de se entender. E aqui temos um chapéuzinho, que é chamado de acrossomo. O que é que serve esse acrossomo? Ele é um chapéuzinho que tem várias enzimas que vão ajudar o quê? Olha o acrossomo aqui, ó. Quando ele entrar em contato com a coroa radiada, que é essa regiãozinha azul, ele vai soltar as enzimas, essas enzimas vão derretendo a coroa radiada, que é a parte azul, e a zona pelúcida, que é a parte vermelha. E uma vez que essa região chega aqui, ele perde a cauda e fica só essa bolinha. E essa bolinha vai e encontra a célula da mulher, que é o óvulo. Então, a célula reprodutora feminina chamada óvulo, 23 cromossomos também, encontrou a célula masculina, que também tem 23 cromossomos. E aqui tem um N para dizer só que ela é uma célula haploide. É uma célula que tem um núcleo apenas, e é uma célula que irá juntar-se com outra e formar uma célula diploide, ou seja, essa aqui casa com essa e forma o primeiro estágio da vida, que vocês estão vendo aqui, ó. Vários espermatozoidezinhos circulando o óvulo, tá vendo? Esses desenhozinhos aqui são os espermatozoides circulando o óvulo. Pronto, os dois casaram, tá aqui, um se emendando no outro. Então formou-se o primeiro estágio da vida humana, chamada zigoto. Então, essa fase da vida chamada zigoto, ela é uma célula diploide, é uma célula que ela irá passar por um processo chamado mitose. O que é mitose? É um processo de divisão celular. Ou seja, percebam aqui na imagem que o zigoto virou 2. E os dois com cada um os seus devidos cromossomos, os seus devidos núcleos. De 2 virou 4. Virou 4, 4 virou 8, 8 virou 16 e por aí vai. Quando ele chega nessa região de 16, ele tem um nomezinho bonitinho chamado mórula. Daqui é a mórula, tá? Esse desenhozinho grande, que é esse daqui da setinha. Por que a mórula é especial? Por que esse nome é tão bonitinho? Mórula vem de amora. Se vocês já viram amora, o que é a amora? Parece um cachinho de uvas. São várias frutinhas emendadas num corpo só, tá? É ainda mais encaixadinhas umas nas outras do que é o próprio cacho de uvas. Mas citei a uva porque é uma fruta um pouco mais conhecida do nosso dia a dia. Então pesquisem aí amora na internet, vocês vão ver que parece com a mórula. E a mórula vira uma blástula, que contém líquido dentro, e a blástula vai e se encaixa no fundo uterino, no corpo uterino, aqui na região do endométrio, tá? E quando ele se encaixa aqui, esse processo se chama nidação, tá? Aqui é onde vai acontecer do bebê crescer. É só nesse espacinho aqui, no corpo do útero, tá? E aqui ele já vira uma célula chamada de trofoblasto. Para quem não sabe, esses termos são utilizados na embriologia para identificar que tem células tronco, ou seja, células de regeneração, células de primeiro estágio da vida, né? São células importantíssimas. E aqui, essa região aqui que ficou azulzinha, que é a implantação, vira um nome chamado sincício trofoblasto. Professor, que diacho de nome difícil é esse? O que é isso? São células de junção. Imagine, então, tijolos, né? Fazendo estruturinha de tijolos. São células se juntando. Juncionais quer dizer juntando, tá? E elas, por sua vez, produzem o hormônio chamado HCG. Todo mundo já ouviu falar do HCG, que é o famoso teste de gravidez, né? O beta-HCG, para você identificar o HCG, que é as gonodotrofinas
coriônicas humanas. Se lê de trás para frente, que o nome é em inglês, né? Gonadotrofinas coriônicas humanas, o famoso HCG. E o HCG estimula o corpo lúteo a produzir hormônios, ou seja, esse HCG ele vai gerar com que esse bichinho aqui, que é o corpo lúteo, segure a parede do endométrio, que é aqui. Então, o que é que ele vai dizer? Ei, macho, houve gestação, segura o negócio aí. Aí ele vai chegar e vai dizer para o endométrio: ei, negrada, não vai descer sangue hoje não, viu? Teve gestação. Basicamente é isso. E aí, aqui só para ter esse detalhe, são a questão dos dias, né? Aqui a formação do zigoto se dá em um dia apenas. E a mórula geralmente é no terceiro dia, tá? E olha o que é que eu estou querendo apresentar aqui para vocês. Vocês já devem ter conhecido esta medicação chamada Ciclo 21. Ela é um contraceptivo muito utilizada nos nossos postos de saúde Brasil afora, né? Um anticoncepcional disponibilizado pelo SUS. O que é que eu quero mostrar para ele? Muita gente acredita que somente a pílula do dia seguinte, o DIU, são abortivos. Porém, todo anticoncepcional oral, hormonal, ele é também abortivo de uma certa forma. Por quê? Vamos lá olhar isso daqui. Isso é a bula, tá? Vocês podem inclusive pesquisar a bula. Essa é uma bula online que eu encontrei. Quem tiver em casa que fizer uso desta medicação, pode também olhar, tá? Ele fala assim: embora o mecanismo primário dessa ação seja a inibição da ovulação, ou seja, ele quer que a mulher não ovule. Então, se o óvulo não sair do ovário, isso não é aborto de forma nenhuma. Outras alterações podem incluir o que? Se a mulher já ovulou, ou se ela tem uma ovulação muito forte que o comprimido ou a injeção, ou até o adesivo, né, que hoje tem anticoncepcionais em forma de adesivo, eles não conseguiram impedir a ovulação dessa mulher. O que é que vai acontecer? Mudança no muco cervical. Lembra que eu falei do muco cervical? Que ele funciona como um escorregador para o espermatozoide encontrar o óvulo. Então, aumenta a dificuldade de entrada do espermatozoide no útero. E mudanças também no endométrio, que aí sim é a parte abortiva, que reduz a probabilidade de adesão do óvulo fecundado. Óvulo fecundado, gente, é vida, tá? A partir da junção do espermatozoide com o zigoto, ou do espermatozoide com o óvulo, se chama zigoto, que é um óvulo fecundado, que é vida. O zigoto é o primeiro estágio de vida humana. Então, vamos voltar para cá. Essa parte aqui, a nidação, que é o processo de implementação do óvulo fecundado. Então, o que é que vai acontecer? O remédio em questão, que eu não considero remédio, vai e destrói o trofoblasto antes dele se implantar no fundo do útero, né? Então, ele vai fazer o que? Matar a vida, tá? Então, gente, queria só mostrar isso para vocês como forma de curiosidade. Muitas vezes nem médicos sabem disso, né? Já conversei com alguns médicos amigos meus e ele, inclusive foi engraçado que ele teimou comigo e disse: não, mas isso aí é de boa, isso é tranquilo. Eu disse: não é, doutor, vou lhe mostrar. Quando eu mostrei, ele disse: não, realmente eu nunca tinha visto isso. Isso não é muitas vezes nem mencionado, né, durante as nossas aulas de ginecologia, né? Isso durante uma graduação simples, né? Agora quem vai se aprofundar, quem vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, um curso de aprofundamento, vê muito dessas questões, tá? Gente, nossa primeira aula chega ao fim. Desculpa pela a live ter sido um pouco longa. Aliás, não foi live, né? Porque eu estou gravando essa aula para postar para vocês. Vocês estarão vendo esta aula aí em breve. E
Deixarei um tópico lá no Google Classroom para vocês fazerem perguntas relativas à primeira aula, tá bom? Fiquem com Deus, gente, e até já!